O alarme soou estridentemente pela estação de monitoramento como uma estrela moribunda. Kronix quase deixou cair seu tablet quando o som perfurou seus 3 ouvidos. Em seus 40 anos de serviço na fronteira da Zona Proibida, ele nunca ouvirá aquele alarme em particular. Significava apenas uma coisa. Havia algo vivo dentro da zona. Seus 6 dedos deslizavam pelo console com velocidade precisa, as telas repletas de dados que lhe gelavam o sangue. Uma nave de verdade, em pleno funcionamento, flutuava no meio da Zona Proibida, onde a própria física se distorcia em pesadelos e a realidade se desfazia como papel molhado. Nenhuma embarcação jamais sobrevivera mais de 3 minutos naquele espaço amaldiçoado. A radiação por si só deveria ter derretido qualquer casco. As distorções gravitacionais deveriam ter esmagado qualquer tripulação até virar pasta, mas esta nave estava ali há 47 horas. Koenig deu zoom nas leituras dos sensores. Seu coração começou a bater mais rápido. A nave mostrava suporte de vida ativo, motores ativos em modo de espera, escudos ativos, de alguma forma resistindo a forças que haviam destruído frotas de batalha inteiras. Ele executou o diagnóstico 3 vezes, certo de que seu equipamento havia apresentado defeito. Todas as vezes os resultados foram os mesmos. Ele acessou a assinatura de identificação da nave. Quando a viu, entendeu por que aquilo era impossível. A nave era humana, uma espécie que havia ingressado no Conselho Galáctico apenas 15 anos antes. Uma espécie ainda considerada primitiva pela maioria dos padrões. Uma espécie que ainda usava foguetes químicos quando fez o primeiro contato. A nave se chamava Estrela Errante. O registro a classificava como uma nave científica. Tripulação de 12 pessoas designada para pesquisas minerais no espaço profundo no setor 49. O setor 49 ficava muito longe da Zona Proibida. Eles não tinham nada que fazer ali, sem permissão. Estavam longe da Zona Proibida. Não tinham nada que fazer ali. Nenhuma permissão, nenhuma autorização, nenhuma possibilidade de sobreviver. Kreonix estendeu a mão para o canal de comunicação de emergência. Sua mão tremia levemente. Essa notícia abalaria o conselho profundamente. Em menos de 1 hora, as salas do conselho na estação mergulharam no caos. Representantes de 47 espécies lotavam a vasta sala circular, suas vozes se elevando em 1 dúzia de idiomas diferentes. O sistema de tradução lutava para acompanhar as conversas simultâneas. O comandante da frota, Yargot, estava na plataforma central. Sua figura imponente se destacando sobre a maioria das outras espécies. Suas escamas azul escuras e marcadas por cicatrizes de batalha captaram a luz enquanto ele erguia uma das mãos com garras, pedindo silêncio. O ambiente foi se aquietando aos poucos. Explique isso de novo, disse Yargot com a voz áspera como pedras moídas. Lentamente, Koenig deu um passo à frente, tentando manter a voz firme. Uma nave humana designada Estrela Errante está dentro da Zona Proibida. Está lá há 49 horas. Todos os sinais vitais são positivos. A nave parece estar funcionando normalmente. Impossível, sibilou a embaixadora Silktar, seu corpo serpentino se contorcendo em agitação. Nossa melhor tecnologia de blindagem falha em minutos. A Zona Proibida rompe as ligações atômicas. Ela torna o próprio espaço instável. Nada sobrevive lá. Os humanos estão lá, repetiu Krenix. Sobrevivendo. Talvez já estejam mortos, sugeriu o conselheiro Frecklock, sua forma cristalina oscilando com energia nervosa. Talvez o que detectamos seja apenas o eco de uma nave que morreu há horas. A zona prega peças no tempo. Koenix havia considerado isso. Tenho monitorado a nave continuamente. Ela está se movendo. Pequenos ajustes de posição a cada poucas horas. Movimentos deliberados e calculados. A sala ficou em silêncio. Uma nave abandonada não fazia movimentos calculados. Yargot voltou-se para o visor tático que dominava uma parede. A Zona Proibida parecia como uma massa giratória vermelha e preta na tela, como uma ferida no próprio espaço. No meio de tudo, um minúsculo ponto verde marcava a nave humana. Parecia tão pequena, tão frágil, tão impossível.
O que eles estão fazendo? Yargot perguntou baixinho. Kreonix acessou sua análise. Com base em seus padrões de movimento, acredito que estejam mapeando a zona. A sala explodiu novamente, mapeando a zona, como se fosse apenas uma nebulosa inexplorada, como se não fosse a região mais perigosa do espaço conhecido, como se milhares não tivessem morrido tentando desvendar seus mistérios. O embaixador Vron, dos Guardiões da Sabedoria, levantou-se lentamente. Sua espécie estava entre as mais antigas do Conselho, sua civilização abrangendo milhões de anos. Quando ele falava, os outros ouviam. A Zona Proibida permanece há 3.000 anos como um lembrete da arrogância, disse Veltron, sua voz envelhecida eando facilmente pela câmara. Os antigos tentaram dominar o que ali residia. Enviaram suas maiores naves, suas mentes mais brilhantes. Tudo se perdeu. Declaramos isso proibido não por medo, mas por respeito às forças além do nosso controle. E agora esses humanos, essas crianças que mal aprenderam a sair do seu próprio sistema estelar, ousam entrar onde nós tememos ir. Eles não pediram permissão, observou Silkitar friamente. Sabiam que precisavam? Perguntou Franklock. Os humanos ainda estão aprendendo nossos costumes. Talvez não tenham compreendido o perigo. Yargot emitiu um som que poderia ter sido uma risada. Os humanos sempre entendem o perigo. Simplesmente optam por ignorá-lo. Eu li a história deles. Eles escalaram as montanhas mais altas porque estavam lá. Mergulharam nos oceanos mais profundos para ver o que vivia lá embaixo. Dividiram átomos antes de compreenderem completamente as consequências. A cautela não faz parte do seu feitio. Então são tolos, disse Silkitar. Talvez, concordou Yargot, ou talvez sejam algo que esquecemos como ser. Ele se virou para Kreonix. Você disse que a nave está se movendo em padrões. Mostre-me. Kunix exibiu um monitor de rastreamento. Nas últimas 49 horas, a estrela errante traçou um caminho complexo pela zona. Não foi aleatório, foi metódico. Eles estavam coletando dados em pontos específicos, criando um mapa tridimensional do interior. Eles estão estudando isso? Sussurrou Veltron com um tom de admiração, tingindo sua voz ancestral. Na verdade, estão estudando o que ainda não foi estudado. Yargot tomou uma decisão. Não podemos deixá-los lá, sejam tolos ou heróis. São membros do Conselho. Devemos tentar resgatá-los. Resgate. O capuz de Silktor se inflou em alarme. Qualquer nave que enviarmos será destruída. Só vamos aumentar o número de mortos. Precisamos tentar, insistiu Yargut. Tragam-me nossos melhores cientistas, nossos melhores engenheiros. Se esses humanos encontraram uma maneira de sobreviver, talvez possamos aprender com eles e trazê-los para casa. Nas 6 horas seguintes, as maiores mentes do Conselho se reuniram, analisaram cada dado. Eles analisaram o projeto da nave humana, realizaram simulações, debateram teorias e a cada hora que passava ficavam mais confusos. O Dr. Alvan, físico-chefe do Conselho, estava diante de uma tela holográfica que mostrava as propriedades da Zona Proibida. A Zona Proibida opera com base em princípios que ainda não compreendemos completamente. A gravidade oscila drasticamente, o espaço-tempo torna-se fluido. Picos de radiação atingem níveis que deveriam ionizar qualquer matéria. E, no entanto, ele gesticulou impotente para o ponto verde que representava a nave humana. Eles resistem. Talvez seus escudos sejam mais avançados do que sabíamos, sugeriu um engenheiro. Impossível. Respondeu o Dr. Alvin. Examinamos a tecnologia humana. É inteligente, sim, adaptável, certamente, mas não avançado o suficiente para isso. Eles ainda usam reatores de fusão. Temos antimatéria há 10.000 anos. Então, como? Perguntou Yargut. Ninguém tinha resposta. Kunix, que monitorava a sua estação durante toda a reunião, levantou-se de repente. Comandante, tenho uma novidade. Todos na sala se voltaram para ele. A nave humana está se movendo novamente, mas desta vez ele mostrou a trajetória.
Eles estão se movendo em direção à parte mais profunda da zona, a área onde a distorção da realidade atinge níveis máximos, onde nossa sonda durou apenas 43 segundos antes de se desintegrar. Os cientistas olharam para o visor horrorizados. Os humanos estavam indo mais fundo. Eles estão cometendo suicídio, declarou Silk. Mas Konix não tinha tanta certeza. Ele vinha observando os movimentos dos humanos havia horas. Eles eram deliberados, cautelosos. Cada posição que assumiam tinha um propósito. Eles não estavam morrendo, estavam explorando. Comandante, disse Konix lentamente. Não acredito que os humanos estejam em perigo. Acredito que entraram na zona intencionalmente. A sala ficou em silêncio. Por que fariam uma coisa dessas? Perguntou Beltrán. Krenix acessou a última comunicação gravada da nave humana antes de entrar na zona. Era uma mensagem simples para a estação base. Entrando na zona de anomalia para estudo, manteremos silêncio no rádio para evitar interferência nas leituras. Aguardem contato em 72 horas. Eles sabiam. Franklak respirou fundo. Eles sabiam que era perigoso e mesmo assim foram. Não apenas perigoso, corrigiu o Dr. Alvan, proibido. Eles devem ter visto nossos sinais de alerta. Eles estão em todos os idiomas conhecidos, incluindo o inglês humano. Eles escolheram ignorá-los. E Argot estudou a tela por um longo momento. Sua mente militar tentava compreender a estratégia. O que poderia valer tal risco? Que conhecimento seria valioso o suficiente para apostar a própria vida? Vamos reunir uma frota de resgate, declarou ele finalmente. Mas não entraremos na zona. Nos posicionaremos na fronteira e esperaremos. Se os humanos emergirem, prestaremos toda a assistência necessária. Se não emergirem dentro das 72 horas estipuladas, ele fez uma pausa. O que poderiam fazer? Enviar naves para morrerem junto com os humanos? Decidiremos então, concluiu. Assim que a reunião se dispersou e as ordens foram dadas, Kreonix retornou à sua estação de monitoramento. Ele acessou novamente as imagens da estrela errante. A nave estava agora na parte mais profunda da zona, onde os sensores mal conseguiam manter o sinal. As leituras eram quase incompreensíveis. O próprio espaço se dobrava e se desdobra, como pulmões respirando. O tempo corria em velocidades diferentes, em lugares diferentes. A matéria surgia e desaparecia da existência normal. E em meio a tudo isso, uma pequena nave humana continuava seu trabalho. Krix refletiu sobre o que Argot havia dito, que os humanos escalavam montanhas porque elas estavam lá, que exploravam os oceanos para ver o que vivia nas profundezas. Essa cautela não era do feitio deles. Ele consultou a entrada do banco de dados humano, algo que já havia lido antes, mas nunca considerado de fato. Os humanos tinham um ditado, descobriu ele, uma frase que usavam ao se depararem com o desconhecido. A sorte favorece os audaciosos. Kreonix observava o ponto verde em sua tela, firme e determinado no coração do caos. Talvez, pensou ele, os humanos entendessem algo que o resto da galáxia havia esquecido. Talvez algumas coisas valessem o risco. Talvez certos conhecimentos só pudessem ser adquiridos por aqueles dispostos a adentrar a escuridão proibida. Seu console emitiu um bip, mais uma atualização de posição da estrela errante, ainda em movimento, ainda mapeando, ainda incrivelmente vivos. Konix começou um novo relatório, seus dedos deslizando rapidamente pelas teclas. O conselho ia querer saber de tudo, mas enquanto escrevia, percebeu algo que fez seus 3 corações baterem mais forte. Os humanos não estavam apenas sobrevivendo à zona proibida. Estavam tendo sucesso, onde a maior civilização da galáxia havia falhado e se saíssem vivos, tudo mudaria. Ele olhou novamente para o ponto verde, tão pequeno em meio ao caos turbulento da zona. O que vocês estão aprendendo aí dentro? Sussurrou para a tela. Que segredos valem suas vidas? O ponto se moveu novamente, ainda mais fundo, e Konix só podia observar e esperar pela revelação que os humanos trariam do lugar onde a própria realidade se desfez. A frota de resgate do Conselho se reuniu na orla da zona proibida como pássaros nervosos com medo de alçar voo.
15 naves de 8 espécies diferentes, cada uma representando o ápice da tecnologia de sua civilização, cada uma mantendo uma distância cautelosa da fronteira invisível, onde o espaço normal terminava e o caos começava. O comandante da frota estava na ponte de comando de sua capitânia, encarando a dura realidade no visor tático. A nave humana, a Estrela Errante, estava a 68 horas na zona. Faltavam 4 horas para o prazo final de 72 horas. 4 horas até que emergissem ou fossem dados como perdidos para sempre. Ainda sem contato, Argot perguntou ao seu oficial de comunicações. Nenhum, comandante. Tentamos todas as frequências. Ou eles não conseguem nos ouvir, ou estão mantendo o silêncio de rádio planejado. As garras de Argot tamborilaram no apoio de braço de sua cadeira de comando. A espera era pior que a batalha. Na batalha você agia. Ali ele só podia observar e esperar. O Dr. Alvan se aproximou. Seus múltiplos membros carregando tablets de dados. O físico parecia exausto. Comandante, concluímos nossa análise dos possíveis cenários de resgate. E a expressão do Dr. Alvan dizia tudo antes mesmo de suas palavras. Não há opções viáveis. Simulamos 17 abordagens diferentes, utilizando todas as combinações possíveis de nossas tecnologias. O tempo máximo de sobrevivência de qualquer nave é de 4 minutos e 12 segundos. Depois disso, a integridade do casco falha completamente. E se usássemos a blindagem Velcarne? E Argot sugeriu. Seus escudos resistiram a supernovas. Fizemos essa simulação. A zona não funciona como radiação ou força normais. Ela ataca a estrutura fundamental da própria matéria. Os escudos atrasam o inevitável por talvez 90 segundos. Chega! E Argot sentiu a mandíbula se contrair. Ter naves e guerreiros prontos, mas incapazes de ajudar, era uma forma de tortura. Então esperamos. E se eles não reaparecerem? Então lamentamos, disse o Dr. Alva em voz baixa. E adicionamos seus nomes à lista dos perdidos na zona. Uma comoção perto da estação de sensores chamou a atenção deles. Kunik gesticulava freneticamente para a tela. Comandante, uma nova nave entrou no sistema Projeto Humano, movendo-se em velocidade máxima diretamente em nossa direção. Argot moveu-se para o visor do sensor. De fato, uma nave humana se aproximava rapidamente, rápida demais para uma desaceleração segura. Contaos, ordenou. A tela criptou e ganhou vida. Uma mulher humana apareceu, o rosto marcado por determinação. Ela tinha cabelos curtos e escuros. Olhos castanhos intensos e vestia um uniforme que Argot reconhecia como militar humano. Uma insígnia de capitã brilhava em sua gola. Esta é a capitã Sarah Shen, da Esperança Desafiadora, disse ela sem rodeios. Recebemos notícias de que uma de nossas naves está presa na zona proibida. Estamos aqui para resgatá-los. E Argot sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Capitã Shen, a senhora deve compreender a situação. A zona não é apenas perigosa, é letal. Nenhuma nave consegue sobreviver lá dentro por mais de alguns minutos. É o que se ouve, respondeu Shen. Seu tom sugeria que ela não se importava. Há quanto tempo a Estrela Errante está lá dentro? 68 horas e contando. Algo brilhou no rosto de Shane. Orgulho, talvez. Ou vingança, então claramente alguém pode sobreviver. Capitão Argot tentou manter a voz controlada. Reunimos a melhor frota de resgate do Conselho. Nossos cientistas determinaram que o resgate é impossível sem perder mais vidas. Com todo o respeito, comandante, seus cientistas estão errados. A franqueza da declaração chocou a tripulação da ponte. A figura do Dr. Alvan cintilou em indignação. Chá prosseguiu antes que alguém pudesse protestar. Temos analisado o banco de dados do Conselho sobre a zona proibida desde que soubemos que a Estrela Errante entrou nela. Acreditamos que entendemos por que as abordagens tradicionais falham. Você acredita? Perguntou Silktar pelo canal de comunicação vinda de sua própria nave. Vocês apostariam suas vidas em uma crença?
Apostamos nossas vidas toda vez que saímos da órbita, respondeu Shen simplesmente. A questão é se a aposta é calculada ou insensata. Acreditamos que a nossa seja calculada, disse Yargot, inclinando-se para a frente. Explique seu raciocínio, capitão. A imagem de chá foi substituída por um esquema técnico. A imagem mostrava uma esperança desafiadora, com diversas modificações destacadas em azul. O conselho se aproxima da zona com uma blindagem rígida. Shen começou. Força contra força. Você tenta resistir aos efeitos da zona através da força bruta, mas a zona não é uma força a ser resistida. É uma condição à qual se deve adaptar. O Dr. Alvin estudou o esquema. Essas modificações. Vocês tornaram os escudos flexíveis, adaptáveis? Exatamente. Confirmou Shan. Em vez de tentar manter uma frequência de blindagem fixa, criamos um sistema que se desloca e se ajusta em tempo real. Ele acompanha as flutuações da zona em vez de combatê-las. Como ela fez uma pausa buscando uma comparação, como se mover com as ondas do oceano em vez de tentar ficar rígida contra elas. Impossível, disse a doutora Alvan respirando fundo. Os cálculos necessários sobrecarregariam qualquer sistema de computador. As flutuações da zona são rápidas demais, imprevisíveis demais. Você tem razão, concordou Shan. Nenhum computador consegue calcular isso rápido o suficiente. É por isso que não estamos usando computadores para os cálculos primários. O silêncio tomou conta do canal. O que vocês estão usando? Perguntou Creonix, temendo já saber a resposta. Intuição e reflexos humanos, disse Shen. Sim, com auxílio de inteligência artificial, mas em última análise, guiados pela percepção e tomada de decisões humanas. Temos 3 pilotos trabalhando em conjunto, cada um respondendo ao que sente na zona. Não é perfeito, mas acreditamos que funcionará por tempo suficiente. Tempo suficiente para quê? Yargot exigiu, para morrer ao lado de seus camaradas em vez de sozinho? A expressão de Chen endureceu. Tempo suficiente para trazê-los para casa. Comandante, temos um princípio na cultura humana, uma regra que guia nossos militares, nossos exploradores e nossa sociedade. Ninguém fica para trás. A tripulação errante da nave sabia dos riscos ao entrar na zona, mas também sabia que se metessem em encrenca, alguém viria atrás deles. Esse alguém somos nós. Isso é loucura? Sibilou Silkitar. Vocês não vão conseguir nada além de dobrar o número de mortos. Talvez, reconheceu Shen, mas temos que tentar, porque a alternativa é abandonar nosso povo e não é isso que somos. Yargot compreendeu. Então, não se tratava de lógica, cálculos ou probabilidade científica. Tratava-se de algo mais profundo, algo que a espécie do Conselho, com seus milhões de anos de civilização, talvez tivesse perdido em algum ponto do caminho. Não posso ordenar que recuem, disse Yargot finalmente. Vocês não estão sob meu comando, mas eu os aconselho fortemente a não prosseguirem com essa ação. Anotado e agradecido, comandante, respondeu Shen. Mas vamos entrar. Com uma esperança desafiadora, a comunicação terminou. No visor tático, a nave humana acelerou em direção à fronteira da zona proibida. Deveríamos impedi-los? Perguntou seu oficial tático. Yargot ponderou. Ele poderia incapacitar a nave deles com um tiro certeiro, salvá-los de sua própria imprudência. Mas ele se lembrou do olhar nos olhos de Shen, a determinação absoluta. Se os impedisse agora, eles tentariam novamente mais tarde. Não, disse ele em voz baixa. Deixem-nos ir e rezem para os deuses que ainda ouvem para que seus cálculos estejam corretos. A tripulação da ponte observou em silêncio, enquanto a desafiadora Hope se aproximava da borda da zona. A fronteira não era visível a olho nu, mas os sensores a marcavam claramente. Uma linha entre a ordem e o caos, entre o conhecido e o incognoscível. A nave humana não diminuiu a velocidade, não hesitou, cruzou a fronteira a toda velocidade e mergulhou na zona, proibida como um mergulhador em águas profundas. Os sensores de Kreos imediatamente começaram a emitir alertas. As energias da zona atingiram a nave humana. O espaço se distorceu ao seu redor,
Os níveis de radiação atingiram níveis letais. Integridade do casco? Perguntou Yargot com a voz tensa. Resistindo, respondeu Kunks com surpresa evidente em seu tom. Os escudos estão oscilando violentamente, mas estão resistindo. No visor, a esperança desafiadora mergulhou ainda mais fundo. Seu caminho não era reto. A nave serpenteava e fazia curvas, seguindo um padrão sem qualquer sentido lógico. Parecia quase uma dança graciosa e precisa. Eles estão fazendo isso, sussurrou o Dr. Alvan. Pelos antigos, eles estão mesmo fazendo isso. Minutos se passaram, os minutos mais longos da vida de Yargot. A cada segundo, ele esperava ver o sinal da nave humana desaparecer dos sensores. A cada segundo que permanecia, o tempo se arrastava. 5 minutos, 10 minutos, 15. Isso é impossível, disse o Dr. Alvan novamente, mas seu tom havia mudado de descrença para espanto. Comandante, chamou Creonix. A esperança desafiadora alcançou a posição da estrela errante. Eles parecem estar atracando a ponte e rompeu em uma algazarra de espanto. Yargot silenciou-o com um gesto. Podemos contatá-los por meio de comunicações? Negativo, respondeu o oficial de comunicações. A interferência da zona é muito forte. Só podemos rastrear sua posição. E assim eles esperaram novamente, observando 2 pontos verdes no visor do sensor, no coração da zona proibida. Juntos agora, 30 minutos depois de 1 hora, Yargot imaginava o que estaria acontecendo dentro daquelas naves. Estariam transferindo tripulantes, fazendo reparos ou a sorte daquela esperança desafiadora simplesmente havia se esgotado e ambas as tripulações estariam morrendo juntas? Movimento! Anunciou Creonix de repente. Ambas as naves estão ativas. Estão se movendo em direção à borda da zona. Yargot inclinou-se para frente, agarrando o apoio de braço. Mostre-me. O visor tático deu um zoom. A esperança desafiadora rebocava a estrela errante, ambas as naves movendo-se naquele mesmo padrão estranho de entrelaçamento, como dançarinos seguindo uma música que só eles podiam ouvir. Eles estão saindo, sussurrou alguém. A frota observava em absoluto silêncio, enquanto as 2 naves humanas abriam caminho através do caos. O progresso era lento. A zona parecia lutar contra eles a cada metro, lançando ondas gravitacionais e picos de radiação. Mesmo assim, eles seguiram em frente, firmes e determinados. 1 hora depois, cruzaram a fronteira. A esperança desafiadora e a estrela errante emergiram juntas da zona proibida. Ambas as naves pareciam bastante danificadas. Os cascos apresentavam marcas de queimadura e fissuras por tensão, mas estavam intactos, estavam inteiros, estavam vivos. O canal de comunicação irrompeu em vivas da frota reunida, naves de uma dúzia de espécies comemorando a conquista impossível que acabavam de testemunhar. O rosto da capitã Shen apareceu novamente na tela. Ela parecia exausta, com o suor escorrendo pela testa, mas ela estava sorrindo. Uma esperança desafiadora para a frota do Conselho. Missão cumprida. Recuperamos a estrela errante e todos os tripulantes. Solicitamos apoio médico e assistência de engenharia. Yargot também sorriu, mostrando seus dentes afiados. Concedido, Capitã Shen. Muito bem. Excepcionalmente bem. Enquanto as naves médicas avançavam para prestar auxílio, Yargot se virou para o Dr. Alvan. O físico parecia ter perdido completamente a noção de como todo o seu entendimento do universo havia sido abalado. Como? Perguntou o doutor. Alvan simplesmente Yargot olhou para as 2 naves humanas, danificadas, mas triunfantes, porque eles se recusaram a aceitar que não era possível, porque eles se adaptaram onde nós tentamos resistir, porque eles valorizam seu povo mais do que temem o desconhecido. Ele fez uma pausa, observando a tripulação das estrelas errantes, começar a se transferir para as naves médicas. Talvez, disse Yargot em voz baixa, os humanos tenham algo a nos ensinar, afinal. A enfermaria da estação do Conselho fervilhava de atividade. Médicos de 5 espécies diferentes circulavam entre as camas, onde a tripulação da nave errante jazia sob observação.
Cada tripulante estava conectado a equipamentos de monitoramento, seus sinais vitais exibidos em telas que piscavam com dados. A equipe médica ainda se esforçava para interpretá-los. Dr. Velsina, médica-chefe da estação, estava de pé ao lado da cama do Dr. James Morrison, capitão e cientista-chefe da Estrela Errante. Ela era Velcar, seu corpo cristalino refratando a luz em padrões preocupados enquanto revisava as leituras dele pela quinta vez. Isso não faz sentido, murmurou ela, sua voz traduzida carregando frustração. Nenhum sentido. Morrison olhou para ela com olhos cansados, mas divertidos. Ele era um humano de meia idade, com fios grisalhos em meio aos cabelos castanhos e rugas profundas ao redor dos olhos que sugeriam que sorria com frequência. Qual o problema, doutor? O problema, disse Velsina, apontando para os monitores, é que vocês deveriam estar mortos, todos vocês. A exposição à radiação por si só já deveria ter destruído a estrutura celular de vocês. As distorções gravitacionais deveriam ter dilacerado seus corpos em nível molecular. As flutuações temporais deveriam tê-los envelhecido décadas ou reduzido à idade infantil. Ela fez uma pausa, sua forma cristalina oscilando em confusão. Em vez disso, vocês são mais saudáveis do que a maioria dos humanos que examinei. Não apresentam sinais de degradação, nenhum dano celular, nenhum deslocamento temporal. É como se a zona proibida nunca tivesse te tocado. Morrison sorriu. Aquela expressão calorosa que Velsina estava aprendendo era típica dos humanos quando sabiam de algo que os outros desconheciam. A zona nos tocou, doutor. Sentimos cada segundo dela, mas ainda estamos aqui. Como? A pergunta veio do comandante da frota, que entrou na enfermaria com passos largos. Crix e o Dr. Alvan vieram logo atrás. Como você sobreviveu ao que matou milhares? Morrison sentou-se na cama, apesar dos protestos de Velsina. Comandante, posso lhe fazer uma pergunta primeiro? E Argota assentiu. O que você sabe sobre psicologia humana? A pergunta claramente pegou Yargot de surpresa. Muito pouco. Sua espécie ainda é nova para nós. Então deixe-me ensinar-lhe algo importante, disse Morrison. Os humanos têm uma relação única com a realidade. Somos talvez os maiores otimistas da galáxia e os seres mais teimosos que você jamais encontrará. Quando nos dizem que algo é impossível, nosso primeiro instinto é não aceitar. Nosso primeiro instinto é provar que está errado. A figura do Dr. Alvan oscilou com interesse. Você está descrevendo uma característica psicológica, mas a zona opera com base em princípios físicos. A psicologia não pode mudar a física. Pode? Perguntou Morrison. Ele gesticulou para uma de suas tripulantes, uma jovem chamada de Sarah Keimura, que estava sentada em uma cama próxima, disse, Sarah, fale com ele sobre o problema da observação quântica. Keura sentiu jogando os cabelos negros para trás das orelhas. Na mecânica quântica, o ato de observar afeta o resultado de eventos em nível subatômico. O observador não está separado do experimento. Ele faz parte dele. O que você espera ver influencia o que você realmente vê. Sabemos disso, disse o Dr. Alvan. Mas isso só se aplica ao nível quântico, não à física em macroescala. Era nisso que todos acreditavam, concordou Morrison, até entrarmos na zona proibida. Diga-me, Dr. Alvan, o que seus cientistas esperavam encontrar na zona? Caos, respondeu o físico imediatamente. Colapso total das leis da física. Destruição de matéria e energia. E foi exatamente isso que vocês encontraram, disse Morrison. Todas as sondas enviadas foram destruídas em minutos. Todas as naves que entraram se desintegraram. Como vocês previram que isso aconteceria? Seus instrumentos foram projetados para medir a destruição. Seus escudos foram construídos para resistir à aniquilação. Tudo em sua abordagem pressupunha o fracasso. E Argot sentiu suas escamas se eriçarem. Você está sugerindo que a zona responde à expectativa? Que ela lê mentes. Não mentes exatamente, disse Morrison, mas observação consciente, sim. A zona proibida não é apenas uma região de espaço-tempo instável.
É uma região onde a consciência e a realidade interagem mais diretamente do que em qualquer outro lugar do universo conhecido. O que você acredita sobre a zona afeta o seu comportamento? Veucina emitiu um som de descrença. Isso é misticismo, não ciência, não é? Morrison questionou. Deixe-me mostrar-lhe algo. Ele retirou um tablet de dados que havia sido liberado pela equipe médica. Nele, ele exibiu gravações dos registros dos sensores da estrela errante. Isto é o que encontramos na zona. Observem com atenção. A princípio, a tela mostrava um caos vertiginoso, cores que não deveriam existir, formas dolorosas de se olhar, o espaço se dobrando de maneiras impossíveis. Mas enquanto observavam, padrões começaram a surgir, padrões matemáticos, fractais, sequências. A zona não é aleatória, explicou Morrison. É complexo, sim, perigoso, sem dúvida, mas não é aleatório. Segue regras, regras estranhas, regras quânticas, regras que não se aplicam no espaço normal, mas regras mesmo assim, disse o Dr. Alvan, encarando a tela. Esses padrões eu já os vi antes em artigos teóricos sobre consciência quântica, sobre o papel da observação na formação da realidade. Exatamente, disse Morrison com crescente entusiasmo. A zona proibida é um lugar onde as regras quânticas que normalmente se aplicam apenas a partículas minúsculas se aplicam a tudo. Matéria, energia, espaço-tempo, tudo está em um estado quântico, indefinido até ser observado. E a natureza dessa observação determina o resultado. Então, quando enviamos sondas esperando destruição, disse Kunik lentamente, com a compreensão começando a surgir, obtivemos destruição. Sim, confirmou Morrison. Suas sondas foram projetadas para medir ambientes hostis. Seus escudos foram construídos para resistir à aniquilação. Todos os aspectos de sua tecnologia partiram do pressuposto do pior. E em um lugar onde a expectativa molda a realidade, vocês obtiveram exatamente o que esperavam. Mas nós entramos esperando sobreviver, acrescentou Kimura. Entramos acreditando que poderíamos mapear a zona, estudá-la, compreendê-la. Projetamos nossos sistemas não para resistir à zona, mas para trabalhar com ela, para nos adaptarmos a ela, para dançar com ela em vez de lutar contra ela. E Argot sentiu seu mundo mudar. Você está me dizendo que apenas a crença os protegeu? Não, apenas a crença, corrigiu Morrison. Ainda precisávamos da tecnologia certa. Escudos adaptativos, sistemas flexíveis, pilotos ágeis. Mas sim, nossa abordagem psicológica foi crucial. Não entramos na zona com medo de morrer. Entramos com curiosidade para aprender. Isso fez toda a diferença. O embaixador Veltron entrou na enfermaria, movendo-se com a lentidão e dignidade de sua idade avançada. Ouvi dizer que você tinha respostas, disse ele a Morrison. Espero que sejam suficientes para os 13 membros do conselho que se reuniram na sala de conferências exigindo explicações. Morrison se levantou cambaleando um pouco. Veucina tentou empurrá-lo de volta para a cama, mas ele a dispensou com um gesto. Contarei ao conselho tudo o que descobrimos. Mas primeiro eles precisam entender um fato crucial. Qual é? Perguntou Feltron. A zona proibida nunca teve a intenção de ser proibida, disse Morrison. Ela foi feita para ser compreendida. Alguém há muito tempo criou essa região do espaço intencionalmente. Criou um lugar onde a consciência e a realidade interagem, onde a observação molda o resultado, onde o universo é mais fluido, mais receptivo à vontade inteligente. Molda o resultado, onde o universo é mais fluido, mais receptivo à vontade inteligente. A sala ficou em silêncio, os antigos e Argot sussurrou. Você está dizendo que os antigos criaram a zona deliberadamente? Tenho certeza disso, respondeu Morrison. E acho que sei por quê, mas essa explicação deve ser dada ao conselho completo, porque o que descobrimos na zona muda tudo o que pensávamos saber sobre os antigos, sobre a natureza do espaço-tempo e sobre o papel da humanidade nesta galáxia. 1 hora depois, as câmaras do conselho estavam lotadas. Representantes de todas as principais espécies ocupavam o espaço, com dezenas de outros, juntando-se por meio de uma ligação holográfica. A sala fervilhava de especulações e preocupações.
Morrison estava de pé na plataforma central, parecendo pequeno e frágil em comparação com os seres alienígenas gigantescos ao seu redor. Sua tripulação estava com ele, 12 humanos enfrentando o julgamento e a curiosidade da galáxia. O comandante da frota, Yargot, declarou ordem na Câmara. Dr. Morrison, o senhor afirma ter feito descobertas dentro da zona proibida. Descobertas que desafiam nossa compreensão daquele lugar e de sua história. O Conselho está pronto para ouvir suas descobertas. Morrison respirou fundo. Honrados membros do Conselho, o que estou prestes a lhes dizer soará impossível. Há 3 dias eu mesmo teria achado isso impossível. Mas temos provas, temos dados, testemunhamos com nossos próprios olhos. Ele ativou a tela holográfica. A zona proibida apareceu acima deles, girando lentamente. A zona não é um fenômeno natural, começou Morrison. É uma construção, uma ferramenta criada pelos antigos como campo de testes e centro de treinamento para algo que eles chamavam de desenvolvimento de interface cognitiva de realidade. Murmúrios percorreram a câmara. Encontramos as instalações deles no coração da zona, continuou Morrison, parcialmente intactas, parcialmente dissociadas da realidade normal. Os dados que recuperamos contam uma história incrível. Os antigos descobriram que a consciência podia afetar a realidade em nível quântico. Eles teorizaram que com treinamento e tecnologia adequados, seres inteligentes poderiam aprender a moldar o próprio espaço-tempo por meio do pensamento e da vontade focados. Absurdo! Alguém exclamou. É mesmo? Perguntou Morrison. Acabamos de provar que a expectativa afeta o comportamento da zona. Isso é a interface da realidade cognitiva em um nível básico. Os antigos tentavam desenvolvê-la a níveis avançados. Eles tentavam criar seres que pudessem navegar no espaço-tempo quântico com a mesma facilidade com que você navega no espaço normal. O capuz do embaixador Silkitar se abriu e eles falharam. É por isso que a zona é tão perigosa. Eles perderam o controle do experimento. Não disse Morrison com firmeza. Eles tiveram sucesso, pelo menos em parte. A zona se tornou exatamente o que eles queriam. Um espaço onde a realidade é fluida, onde a consciência importa, onde o potencial supera as limitações. Mas então algo aconteceu, algo interrompeu o trabalho deles. Ele trouxe à tona uma nova imagem, texto antigo, parcialmente corrompido, mas legível pela matriz de tradução. Isto é, da última entrada do registro deles. Há 3.000 anos, eles detectaram algo vindo do espaço escuro, algo que se alimentava da própria realidade, consumindo matéria e energia e deixando apenas o vazio. Os antigos sabiam que não podiam combatê-la por meios convencionais, então transformaram a zona em arma. A Câmara mergulhou em silêncio absoluto. Eles transformaram sua instalação de treinamento de realidade cognitiva em um sistema de armas, explicou Morrison. Uma grade de defesa capaz de desestabilizar a realidade em regiões específicas, tornando impossível a existência das entidades do vazio ali. Mas ativar a arma exigia vontade consciente, exigia mentes capazes de navegar no espaço-tempo quântico, mentes treinadas em interface cognitiva com a realidade. Elas morriam antes de concluir o treinamento, disse Veltron em voz baixa, com a compreensão surgindo em seus olhos ancestrais. Exatamente, confirmou Morrison. As entidades do vazio chegaram antes que estivessem preparadas. Os antigos ativaram o sistema de armas com força parcial, usando suas mentes inexperientes. Funcionou, mas a um custo terrível. O esforço os matou. A arma entrou em estado dormente ao longo de 3.000 anos, a galáxia esqueceu o que a zona realmente era. Você declarou proibido e se manteve afastado, sem jamais perceber que não se tratava de um desastre, mas sim de um sistema de defesa aguardando ativação adequada. Yargot se levantou lentamente. Você está dizendo que a arma ainda está lá? Ainda funcional? Sim, disse Morrison. E mais do que isso, as entidades do vazio estão retornando. Detectamos vestígios delas na borda da zona, fracos, distantes, mas inconfundíveis. O sistema de armas também as detectou. É por isso que a região tem se tornado mais ativa recentemente. É por isso que a zona tem se expandido lentamente ao longo do último século.
Ela está se aquecendo, preparando-se para se defender novamente da ameaça. O medo percorreu a Câmara. Seres que viveram por séculos, civilizações que perduraram por milhões de anos, todos sentiram o terror primordial do retorno dos predadores. Mas desta vez, disse Morrison, com a voz carregada de esperança, podemos fazer direito. Os humanos, ao que parece, têm uma aptidão natural para a interface cognitiva com a realidade. Nossa teimosia, nossa recusa em aceitar limitações, nosso questionamento constante do que é possível. Essas não são falhas, são exatamente as características necessárias para navegar no espaço-tempo quântico. Ele olhou ao redor da câmara, encontrando olhares de pessoas de diferentes espécies. Os antigos tentaram criar seres capazes de operar na zona. Falharam porque abordaram o problema como algo tecnológico. Mas nós, humanos, praticamos a navegação cognitiva na realidade ao longo de toda a nossa história. Sempre que imaginamos o impossível, o tornamos realidade. Sempre que nos recusamos a aceitar limites, os rompemos. Estivemos treinando para isso sem saber. O capitão Shen deu um passo à frente. O conselho tem o conhecimento. Temos a aptidão juntos. Podemos terminar o que os antigos começaram. Podemos ativar a rede de defesa corretamente. Podemos proteger a galáxia do que está por vir. Beltrán se ergueu lentamente, sua forma ancestral, irradiando a autoridade. Você está nos pedindo para confiar à humanidade uma arma de poder inimaginável, uma espécie que conhecemos há apenas 15 anos. Morrison o encarou fixamente. Estou pedindo que nos deixem ajudar a salvar a galáxia, porque quando as entidades do vazio retornarem, suas armas convencionais serão inúteis. Somente a arma ancestral pode detê-los e somente os humanos podem operá-la. A Câmara irrompeu em debate. Algumas espécies argumentavam a favor de tentar operar a arma elas mesmas. Outras queriam destruí-la em vez de permitir que alguém a usasse. A Câmara irrompeu em debate. Algumas espécies defendiam tentar operar a arma por conta própria. Outras queriam destruí-la em vez de deixar que alguém a usasse. Outras ainda insistiam que a ameaça não era real, que os dados haviam sido mal interpretados. Mas Argot olhou para Morrison e sua equipe, 12 humanos que se aventuraram no impossível e retornaram com respostas, que sobreviveram onde milhares morreram, que encontraram esperança em meio ao desespero. Acredito neles! Anunciou Argot, sua voz cortando o caos. E proponho que lhes demos uma chance de provar isso. O debate continuaria por horas, mas naquele momento, Morrison soube que eles haviam vencido. A galáxia permitiria que a humanidade tentasse. Eles retornariam à Zona Proibida, mas desta vez não iriam para estudá-la, iriam para dominá-la. O debate na Câmara do Conselho durou 3 dias. 3 dias de discussões, análises e acusações. Agora, em uma sala de conferências privada no interior da estação, um grupo menor se reuniu para tomar as decisões reais, aquelas que moldariam o futuro da galáxia. O comandante da frota estava sentado na cabeceira da longa mesa. À sua direita estavam o embaixador Vron e o Dr. Van, representando as alas científica e diplomática do Conselho. À sua esquerda estavam o Dr. Morrison e o Capitão Shen, representando a humanidade. Ao redor do restante da mesa estavam representantes de outras 6 espécies principais, cada uma com sua própria agenda e preocupações. Precisamos ser claros sobre o que estamos discutindo, começou o embaixador Vron com sua voz firme e experiente. O Dr. Morrison propõe que não apenas permitamos que os humanos ativem uma arma ancestral de poder desconhecido, mas que os ajudemos ativamente a fazê-lo. Este não é um pedido trivial, é a única linha de ação lógica, argumentou o Dr. Alvan. Sua forma cristalina pulsava com urgência. Os dados que Morrison recuperou são genuínos. Eu mesma verifiquei. As entidades do vazio estão retornando. Nossas armas convencionais eram inúteis contra elas há 3.000 anos. Serão inúteis novamente, se é que ainda existem, interrompeu a embaixadora Crão da Prosperidade. Sua crista emplumada estava achatada contra o crânio, um sinal de profundo ceticismo. Só temos a interpretação de Morrison sobre dados antigos, dados com 3.000 anos e extremamente corrompidos. Talvez a ameaça seja exagerada. Talvez ela nem exista mais.
Morrison inclinou-se para a frente. A expansão da zona não é exagerada. Seus próprios sensores a detectaram. O sistema de armas está se ativando sozinho porque detectou a ameaça. Os antigos construíram seus sistemas bem. Eles não se ativam sem motivo. Ou talvez, sugeriu o conselheiro Texan com suas mandíbulas insetoides estalando pensativamente. O sistema de armas está apresentando mau funcionamento após 3 milênios de inatividade. Talvez devêssemos encontrar maneiras de desligá-lo, não de ativá-lo ainda mais. Desligá-lo não é uma opção, disse o Dr. Alvin firmemente. Os dados de Morrison mostram que a sequência de ativação já está em andamento. Ela não pode ser interrompida, apenas controlada. Se não fizermos nada, a arma se ativará com força parcial, assim como aconteceu quando os antigos morreram. O resultado poderá ser catastrófico. E Argot permaneceu em silêncio, ouvindo todos os lados. Agora ele falou: Capitão Shen, seu povo entrou na zona e sobreviveu. Vocês provaram que os humanos podem navegar por ela, mas operar um sistema de armas é diferente de simplesmente sobreviver. Como você sabe que pode controlá-lo? Shao encarou sem hesitar. Não sabemos ao certo, comandante, mas estudamos os dados da antiga instalação. Os sistemas de controle são projetados para operação baseada na consciência. Eles exigem operadores que consigam pensar em termos quânticos, que consigam lidar com ideias contraditórias simultaneamente, que consigam se adaptar instantaneamente às mudanças de circunstâncias. Essas são forças humanas, mas também fraquezas humanas. Krenal apontou que a sua incapacidade de aceitar limites quase os destruiu diversas vezes ao longo da sua história. Suas guerras, suas catástrofes ambientais, seus experimentos imprudentes. Vocês mesmos admitem que são teimosos e se recusam a aceitar o impossível. Tais características poderiam torná-los perigosos com uma arma ancestral. Morrison não negou isso. Você tem razão. Às vezes somos imprudentes, cometemos erros terríveis, mas também aprendemos com eles. Nos adaptamos, sobrevivemos. E agora a galáxia precisa de espécies capazes de realizar o impossível, porque o impossível está chegando. Beltrán se remexeu na cadeira, seus ossos antigos rangendo. Há outra preocupação, uma que ninguém ainda mencionou em voz alta. Ele olhou ao redor da mesa. Se dermos aos humanos a capacidade de operar a arma ancestral, daremos a eles poder sobre a galáxia, poder para destruir, assim como para proteger. Como saberemos que eles não a usarão contra nós? A pergunta pairou no ar como uma lâmina. O maxilar de Shen se contraiu. Viemos às estrelas em busca de amizade e conhecimento, não de conquista. Cada ação que tomamos foi para ajudar, não para prejudicar. Até agora, disse Krenal suavemente. Mas o poder muda as pessoas, muda as espécies. Já vimos isso acontecer antes. E Argot pensou no princípio humano que Shan havia mencionado. Ninguém fica para trás. Falava de lealdade e coragem. Mas lealdade a quem? À galáxia ou apenas a outros humanos? Creonix, que observava de um canto da sala, de repente se pronunciou: se me permitem, tenho estudado a cultura humana desde que a Estrela Errante entrou na zona. Li suas histórias, sua literatura, suas filosofias e descobri algo interessante. Todos os olhares se voltaram para ele. Os humanos têm um conceito que chamam de o poder corrompe, continuou Kreos. Eles estão cientes do perigo do poder. Eles próprios temem isso. Seus sistemas governamentais são inteiramente construídos sobre freios e contrapesos, limitando o poder de qualquer indivíduo ou grupo. Eles não se permitem ter muito poder. Isso deveria nos tranquilizar? Perguntou Texan. Sim, respondeu Creonix. Porque significa que eles aceitarão limites, eles aceitarão a supervisão, não porque os forçamos, mas porque reconhecem a sabedoria nisso. Morrison assentiu lentamente. Creonix tem razão. Não queremos poder ilimitado. Queremos ajudar a proteger a galáxia. Se o Conselho exigir supervisão, monitoramento, controle compartilhado, concordaremos. Não estamos pedindo domínio, estamos pedindo parceria. Parceria.
Veltron repetiu a palavra pensativamente. Um conceito interessante. Os antigos trabalharam sozinhos em suas armas. Talvez esse tenha sido o erro deles. Talvez o que seja necessário seja a cooperação entre as espécies, a adaptabilidade humana combinada com a sabedoria do Conselho. Uma operação conjunta, disse o Dr. Alvin com a voz embargada pela empolgação. Operadores humanos para os controles baseados na consciência, mais cientistas do Conselho gerenciando os sistemas de energia, monitorando os protocolos de segurança e tomando decisões estratégicas em conjunto. Argot sentiu algo mudar em seus pensamentos. Isso poderia funcionar. Isso realmente poderia funcionar. Mas K não estava convencido. Ainda não sabemos se a ameaça é real. Se investirmos recursos nisso, corrermos esse risco enorme e as entidades do vazio nunca aparecerem, teremos desperdiçado tudo. Pior, teremos criado uma arma sem motivo algum. Então, vamos verificar a ameaça, sugeriu Morrison. Envie uma sonda espacial para as coordenadas, onde os dados antigos indicam a origem das entidades do vazio. Vejamos se a ameaça é real antes de nos comprometermos totalmente. Era uma sugestão razoável. Razoável demais para recusar. Concordou Veltron. Enviaremos uma sonda. Se ela confirmar a ameaça, prosseguiremos com a operação conjunta. Caso contrário, reconsideraremos nossas opções. Os outros sentiram um a um. Até mesmo o canal concordou, embora a contragosto. Há mais uma coisa, disse Argot. Precisamos ser claros quanto ao custo. Operar a arma ancestral exigirá que os humanos passem longos períodos na zona. Os ancestrais morreram devido ao esforço. Morrison, seu povo sobreviverá onde os ancestrais falharam. A expressão de Morrison tornou-se sombria. Não sabemos. Os ancestrais não estavam preparados. Nós estaremos, nós treinaremos, desenvolveremos uma proteção melhor. Mas a verdade é que não sabemos se conseguiremos sobreviver à exposição prolongada à operação da arma. Isso pode nos custar a vida. E vocês estão dispostos a pagar esse preço? Perguntou Argot. Se a alternativa for deixar a galáxia ser consumida por entidades do vazio? Respondeu Shen. Sim, estamos dispostos. E Argot respeitava isso. O medo era natural, mas a coragem era escolher agir, apesar do medo. Os humanos tinham essa coragem. A sonda foi lançada 2 dias depois. Era a sonda espacial mais rápida e avançada que o Conselho já havia construído, equipada com todos os sensores e detectores imagináveis. Seu destino era uma região do espaço profundo, nunca antes explorada, onde os dados antigos sugeriam que as entidades do vazio se originavam. A sonda levaria semanas para chegar ao seu destino. Semanas de espera e reflexão. Durante esse tempo, Morrison e sua equipe trabalharam com cientistas do Conselho para decodificar mais dados da antiga instalação. Eles descobriram como a arma funcionava, pelo menos em teoria. A zona podia ser focalizada, direcionalidade usada para desestabilizar a realidade em regiões específicas do espaço. Qualquer matéria que entrasse nessas regiões simplesmente deixaria de existir, decompondo-se em espuma quântica. Era uma arma terrível, uma arma que desfazia a própria realidade. Os antigos a chamavam de desmantelamento, explicou Morrison a um grupo de cientistas do Conselho. Eles podiam apontá-la para uma frota inimiga e simplesmente apagá-la da existência. Sem explosão, sem destroços, simplesmente desaparecia. Horripilante, sussurrou o Dr. Alvin. Sim, concordou Morrison, e é por isso que só a usavam como último recurso contra um inimigo que não podia ser combatido convencionalmente. As entidades do vazio consomem matéria e energia normais, mas não conseguem consumir espuma quântica. Elas não podem existir onde a realidade é instável. O desmantelamento era a única coisa que podia detê-las. À medida que aprendiam mais sobre a arma, também aprendiam mais sobre os próprios antigos. Eles eram uma espécie pacífica, exploradores e cientistas. Nunca quiseram construir armas. Mas quando as entidades do vazio chegaram, não tiveram escolha. Os antigos debateram, assim como o Conselho está debatendo agora. Alguns queriam fugir,
evacuar para outra galáxia, outros queriam tentar negociar. Alguns preferiram destruir a arma a arriscar usá-la. No fim, escolheram lutar e venceram, mas ao custo da própria extinção. Kunix descobriu essa história em um núcleo de dados danificado quando a compartilhou com o Conselho. O debate mudou de rumo. Os antigos se sacrificaram para salvar a galáxia. Veltron disse em voz baixa, eles pagaram o preço final para que espécies como a nossa pudessem existir. Podemos fazer menos quando a ameaça retornar. Não estamos pedindo que o sacrifício dos antigos seja em vão. Shen acrescentou. Estamos pedindo a chance de terminar o que eles começaram, de usar a arma deles como pretendiam, mas com o benefício de 3.000 anos de avanço tecnológico, com parceria em vez de isolamento, com preparação em vez de desespero. 3 semanas após o lançamento da sonda, ela chegou ao seu destino. Os dados enviados silenciaram todos os céticos restantes. As entidades do vazio eram reais e eram enormes. Os sensores das sondas detectaram na fronteira do espaço escuro. Seres que existiam parcialmente fora da realidade normal alimentavam-se de matéria e energia, deixando rastros de absoluto nada por onde passavam, e estavam se movendo lentamente, mas inevitavelmente em direção à galáxia. A sonda calculou a velocidade e a trajetória deles. No ritmo atual, eles chegariam à periferia da galáxia em 8 anos, chegariam aos sistemas centrais em 30. Temos tempo, disse Knau, embora sua crista tremesse. Podemos nos preparar, construir frotas, desenvolver novas armas? Podemos tentar, respondeu o Dr. Alvan, mas os antigos possuíam tecnologia muito superior à nossa, e suas armas convencionais eram inúteis. Precisamos desvendar esse mistério. Precisamos de humanos para operá-lo. A votação final ocorreu naquela noite. Todos os membros do Conselho estavam presentes, seja fisicamente ou por meio de uma ligação holográfica. A Câmara permaneceu em silêncio enquanto Veltron anunciava a decisão. Todos a favor de autorizar a operação do Conselho Humano Conjunto para ativar e controlar o antigo sistema de armas conhecido como Desvendar. Indiquem agora. Luzes apareceram por toda a Câmara. Azul para sim, vermelho para número. Quando a contagem terminou, o resultado foi claro, 73% a favor. A operação foi aprovada e a Argot se levantou para fazer o anúncio. Dr. Morrison, Capitão Shen, o Conselho votou a favor de prosseguir. Trabalharemos juntos para ativar o mecanismo de desmantelamento. Treinaremos operadores humanos e forneceremos apoio ao Conselho. Enfrentaremos essa ameaça juntos. Morrison e Shen também se levantaram, aceitando a responsabilidade que lhes foi solicitada. Não os decepcionaremos, prometeu Morrison. Faremos tudo ao nosso alcance para ter sucesso, acrescentou Shen. Conforme a câmara se esvaziava, Kunix aproximou-se de Morrison. Doutor Morrison, uma pergunta. Claro, o senhor sabia que a sonda confirmaria a ameaça. Tinha tanta certeza? Como? Morrison sorriu tristemente, porque os dados dos antigos eram detalhados demais, específicos demais. Ninguém inventa esse tipo de informação. E como a sequência de ativação da zona já havia começado, a arma não se ativa sozinha por ameaças imaginárias. Você não estava preocupado com a possibilidade da votação falhar. Eu estava apavorado com a possibilidade de falhar, admitiu Morrison. Mas eu tinha fé na sabedoria do Conselho. Vocês sobreviveram por milhões de anos fazendo as escolhas certas quando mais importava. Eu confiava que vocês fariam a escolha certa novamente. Kreonik sentiu o coração transbordar de uma emoção que não conseguia nomear. Esses humanos, tão jovens, tão imprudentes, tão corajosos, eles tinham fé no Conselho e agora o Conselho tinha fé neles. Quando começamos? Perguntou Kreonix. Morrison olhou para o mirante, onde a zona proibida pairava ao longe, aguardando. Amanhã, disse ele, amanhã retornaremos à zona e desta vez não apenas sobreviveremos, mas a dominaremos. 6 meses se passaram desde a votação do Conselho. 6 meses de preparação intensiva, treinamento e adaptação. A zona proibida não era mais a mesma, onde antes apenas faróis de alerta marcavam sua fronteira. Agora,
Uma estação gigantesca orbitava em sua borda, repleta de sensores e equipamentos. A Estação Guardiã, como a chamavam, era o presente da humanidade para a galáxia, construída com recursos do Conselho e determinação humana. O Dr. Morrison estava no mirante da estação observando o caos turbulento da zona através das janelas reforçadas. Ele parecia mais velho agora. Os meses de treinamento haviam cobrado seu preço. Seus cabelos estavam completamente grisalhos e novas rugas marcavam seu rosto. Mas seus olhos ainda conservavam aquela faísca de determinação que o levará ao impossível. A capitã Shen juntou-se a ele na janela. Ela também mostrava as marcas do trabalho deles. Seus movimentos eram mais lentos, mais cuidadosos, como se carregasse um peso invisível. A equipe final está pronta, disse ela em voz baixa. 24 humanos, 12 funcionários de apoio do Conselho, todos treinados, todos preparados, tão preparados quanto possível, corrigiu Morrison gentilmente. Eles haviam aprendido muito em 6 meses. A antiga instalação revelara mais segredos. Agora eles entendiam como interagir com os controles das armas, como direcionar o poder do desmantelamento, como criar zonas estáveis no caos. Mas compreender não era o mesmo que dominar. Os antigos passaram décadas aprimorando suas habilidades. Os humanos tiveram-se meses. Teria que ser o suficiente. Os Kreos aproximaram carregando tablets com dados. As leituras mais recentes das sondas espaciais. As entidades do vazio aceleraram. Elas alcançarão a borda externa em 5 anos, em vez de 8. Morrison sentiu um aperto no estômago. O tempo estava se esgotando mais rápido do que o esperado. Então, prosseguiremos esta noite, decidiu sem mais atrasos. O comandante da frota, Yargot, entrou no convés de observação, sua figura imponente movendo-se com a graça cuidadosa de um guerreiro. A frota está em posição, 60 naves formando um perímetro defensivo. Se algo der errado, estaremos prontos. Se algo der errado, suas naves não importarão, disse o Dr. Alvin, flutuando atrás de Yargot. A forma cristalina do físico havia se tornado mais tênue ao longo dos meses, obscurecida pelo estresse e pela preocupação. O desmoronamento não distingue entre amigo e inimigo. Se os humanos perderem o controle, tudo num raio de 1000 anos-luz poderá ser apagado. Não vamos perder o controle, disse Shen com firmeza. Mas Morrison percebeu a incerteza por trás da sua confiança. Todos assentiram. Estavam prestes a tentar algo que havia dizimado a civilização mais avançada da galáxia. O embaixador Veltron foi o último a chegar, movendo-se lentamente devido ao peso da idade. O Conselho observa cada espécie, cada mundo. Eles rezam pelo seu sucesso, temem o seu fracasso, mas acima de tudo esperam que você tenha dado esperança à galáxia. Dr. Morrison, aconteça o que acontecer esta noite. Lembre-se disso. Morrison assentiu, incapaz de falar por causa do nó na garganta. A equipe se reuniu na plataforma de lançamento, 24 humanos em trajes especiais projetados para ajudá-los a sobreviver aos efeitos da zona. Cada traje era uma obra-prima da combinação de tecnologia humana e do Conselho, blindagem adaptativa, sistemas de aprimoramento da consciência, monitoramento biométrico em tempo real. Mas no fim tudo se resumiria à capacidade da mente humana de se adaptar sem se quebrar. Morrison dirigiu-se a eles uma última vez. Todos vocês sabem o que enfrentamos. Todos vocês conhecem os riscos. Os antigos morreram fazendo o que estamos prestes a tentar, mas temos vantagens que eles não tinham. Temos as pesquisas deles, temos o apoio do Conselho e temos algo exclusivamente humano. Temos a capacidade de olhar para o impossível e dizer, observem-me. Algumas risadas nervosas percorreram o grupo. Vamos nos dividir em 3 equipes, continuou Morrison. A equipe Alpha ativará os sistemas de controle primários. A equipe Beta gerenciará a distribuição de energia. A equipe Gama cuidará da mira e do foco. Eu coordenarei a partir do centro de controle. O capitão Shen administrará o ponto de ancoragem aqui na estação, mantendo nossa conexão com o espaço normal. Ele olhou para cada rosto.
Jovens e idosos, cientistas e pilotos, soldados e engenheiros, todos voluntários, todos cientes de que poderiam não retornar. Lembrem-se do treinamento. Confie em seus instintos. Adapte-se ao que a zona lhe mostrar. E não importa o que aconteça, não desistiremos. A galáxia conta conosco. Sem pressão. Então, alguém brincou timidamente. Morrison sorriu sem pressão nenhuma. Vamos salvar o universo. As 3 naves partiram juntas. A Estrela Errante, agora bastante modificada. A Esperança desafiadora, carregando as cicatrizes de sua primeira missão de resgate. E a nova nave Resolution, construída especificamente para esse propósito, voaram em formação em direção à fronteira da zona. Ao cruzarem para a zona proibida, Morrison sentiu a realidade se transformar ao seu redor. Era como mergulhar na água, só que a água era o próprio espaço-tempo. Cores se tornaram sons, pensamentos se tornaram visíveis. O tempo se esticava e se comprimia, mas desta vez ele estava preparado. Todos estavam. Equipe Alpha, sigam para a antiga instalação, ordenou Morrison. Sua voz soava estranha na zona, ecoando com harmônicos que não deveriam existir. As naves mergulharam mais fundo, seguindo o mapa que a primeira expedição de Morrison havia feito na zona. Elas lutaram contra os inimigos, lançando ondas gravitacionais e picos de radiação, mas os escudos adaptativos resistiram. Fluindo com o caos, em vez de resistir a ele, chegaram à antiga instalação depois do que pareceu horas, mas que seus cronômetros registraram apenas 17 minutos. O tempo era impreciso ali, medido em apenas 17 minutos por seus cronômetros. O tempo era imprevisível ali. A instalação pairava no coração da zona, uma estrutura colossal que oscilava entre a realidade e a inconsciência. Era bela e aterradora. Pináculos cristalinos se contorciam em geometrias impossíveis. A energia fluía em padrões que eram difíceis de acompanhar e em seu centro, um nó de controle pulsava com energia latente. A equipe de Morrison atracou e entrou na instalação. O interior era pior que o exterior. As paredes pareciam respirar. O chão ondulava sob. As portas davam para espaços que eram maiores por dentro do que por fora, mas Morrison já estivera ali antes. Ele conhecia o caminho. Chegaram à câmara de controle central. Era uma vasta esfera com as paredes cobertas de símbolos antigos que se moviam e mudavam. No centro flutuava uma plataforma e sobre ela estava a interface de controle. Morrison aproximou-se com cautela. A interface parecia orgânica, como se tivesse crescido em vez de ser construída. Ela pulsava com uma luz fraca, aguardando que alguém a ativasse. Equipe Beta, reporte, disse Morrison em seu comunicador. Sistemas de energia localizados, veio a resposta. São enormes, maiores do que qualquer coisa que já vimos. Quando ativarmos, a energia emitida será visível do espaço normal. Equipe Gama. Matrizes de mira localizadas estão funcionais, mas precisam de calibração. Precisamos de pelo menos 1 hora. Morrison verificou seu cronômetro. No espaço normal, 1 hora. Na zona, quem sabe? Iniciar calibração. Vamos iniciar a sequência de ativação. Ele colocou as mãos na interface de controle. Estava quente, quase viva. Os símbolos antigos começaram a brilhar com mais intensidade, reagindo ao seu toque. E então ele sentiu a consciência da arma, não inteligente, mas consciente, estava à espera aguardando que alguém lhe desse um novo propósito, aguardando que cumprisse a função para a qual fora criado. A mente de Morrison fundiu-se com o sistema. De repente, ele podia ver tudo. Toda a zona se expandiu em sua consciência como um vasto organismo vivo. Ele podia sentir suas correntes, seus redemoinhos, seu potencial. Agora ele entendia por que os antigos precisavam de treinamento em interfaces cognitivas de realidade. Não era como controlar uma máquina, era como se tornar a máquina. Morrison, seus sinais vitais estão disparando. A voz de Shannon alarmada pelo comunicador. Sua atividade neural está fora de controle. Estou bem. Morrison conseguiu dizer. Melhor do que bem. Agora eu entendo.
A arma não está separada da zona. É a zona. E quando eu a controlo, controlo a própria realidade. Foi isso que matou os antigos, alertou o Dr. Alvan da Estação Guardiã. O esforço de manter esse nível de integração da consciência. É preciso ter cuidado, mas Morrison era mais do que cauteloso. Ele era mais do que medroso. Naquele momento, em meio ao desmoronamento, ele se sentiu como um deus e isso o aterrorizou. Recuou um pouco, lembrando-se de sua humanidade, lembrando-se dos perigos do poder. Era por isso que precisavam de supervisão, por isso que precisavam de limitações, por isso que precisavam uns dos outros. Equipe Beta, iniciem o fluxo de energia. Lentamente, a energia percorreu a instalação. Os sistemas ancestrais entraram em pleno funcionamento pela primeira vez em 3.000 anos. A zona respondeu, estabilizando-se ao redor da instalação. Por 100 quilômetros em todas as direções, a realidade tornou-se sólida e previsível. Está funcionando, relatou Creonix da Estação Guardiã. A zona está se estabilizando. A arma está entrando em operação. Equipe Gama, status do alvo. Calibração concluída. Podemos concentrar o desdobramento em qualquer lugar dentro de 200 anos-luz. Além disso, a precisão diminui. Morrison assentiu, embora ninguém pudesse vê-lo. Ótimo, agora vamos testar. Em pequena escala, vou criar um campo de instabilidade direcionado a 1 ano-luz da nossa posição. Espaço desabitado, só para provar que podemos controlá-lo. Ele concentrou sua vontade através da interface. A arma respondeu. A realidade se curvou à sua intenção. A 1 ano-luz de distância, no espaço vazio, o desdobramento foi ativado. Uma esfera de espuma quântica surgiu, uma região onde a matéria não podia existir. Durou 3 segundos e então colapsou de volta ao espaço normal. Sucesso, relatou a equipe Gama. Ativação limpa, controle preciso, sem transbordamento. Morrison sentiu uma onda de triunfo. Eles tinham conseguido. Podiam controlar a arma ancestral, mas a comemoração era prematura. Alarmes soaram em todos os canais, mas a comemoração foi prematura. Alarmes soaram por todos os canais. As sondas espaciais haviam detectado algo. As entidades do vazio haviam sentido a ativação da arma e estavam reagindo. Elas estão acelerando, relatou Knick com a voz trêmula. Todas elas estão mudando de curso. Estão vindo diretamente em nossa direção. Quanto tempo até eles chegarem? Yargot perguntou. Na nova velocidade deles, 6 meses, talvez menos. A Câmara ficou em silêncio 6 meses. Eles esperavam anos para se preparar. Agora tinham meses. Morrison olhou para a interface de controle que ainda pulsava sob suas mãos. A arma estava pronta. Mas será que conseguiram? Não podemos manter esse nível de controle por 6 meses, disse o Dr. Alvan com um tom sombrio. O esforço vai matar os operadores muito antes disso. Então, precisamos de mais operadores, disse Shen. Mais pessoas treinadas em interfaces de realidade cognitiva. Precisamos criar turnos, rodízios para que ninguém se esgote. Isso levará um tempo que não temos, observou Vron. Morrison teve uma ideia terrível e perigosa, mas talvez funcionasse. Não precisamos manter o controle constantemente, disse ele lentamente. Só precisamos dele quando as entidades do vazio chegarem. Até lá, podemos deixar a arma em modo de espera, mas precisamos estabelecer uma presença permanente aqui, uma força de guarda que possa ativar a arma a qualquer momento. Você está falando de pessoas vivendo na zona, disse Yargut. Permanentemente? Sim, confirmou Morrison. Humanos em turnos rotativos, passando semanas ou meses na zona e depois saindo para se recuperar. Ainda será perigoso, ainda terá um preço, mas é possível sobreviver. Você não sabe disso, protestou o Dr. Alvan. Não concordou Morrison, mas estou disposto a descobrir. Precisamos de voluntários, humanos dispostos a se tornarem os guardiões do desmoronamento, a dedicarem suas vidas à manutenção da arma que protege a galáxia. Chá falou da Estação dos Guardiões.
Vocês terão voluntários. Eu serei o primeiro. Todos os humanos que vieram nesta missão sabiam do preço. Estamos preparados para pagá-lo. Nas semanas seguintes, o programa de guardiões foi estabelecido. 50 humanos se voluntariaram para o primeiro turno. Eles passariam 3 meses na zona fazendo a manutenção dos sistemas de armas, treinando com a interface e se preparando para o dia em que as entidades do vazio chegassem. Morrison permaneceu como o controlador principal. Mas outros foram treinados como reservas. Eles aprenderam a fundir consciência com a arma, a sentir as correntes da zona, a direcionar o poder terrível do desmoronamento. Era difícil, mais difícil do que qualquer coisa que já tivessem feito. A zona os desgastava dia após dia. Alguns não conseguiam suportar e tinham que sair mais cedo. Outros se adaptaram, fortalecendo sua conexão com a arma. E enquanto trabalhavam, as entidades do vazio se aproximavam. Meses depois, elas chegaram. As sondas espaciais de longo alcance as detectaram primeiro. Formas gigantescas movendo-se pela escuridão, consumindo tudo em seu caminho. Centenas delas, talvez milhares, todas rumando para a galáxia como uma maré de aniquilação. Morrison estava em pé na interface de controle, cercado por sua equipe. Do lado de fora, a frota de Argota aguardava. Na estação guardiã, Shen coordenava com as forças do Conselho por toda a galáxia. Todos estavam prontos. É agora, disse Morrison em voz baixa. Tudo pelo que trabalhamos se resume a este momento. Ele colocou as mãos na interface e conectou-se completamente à arma. Sua consciência se expandiu tocando a zona, sentindo seu poder. Ele não era mais apenas James Morrison, o cientista humano. Ele era o próprio desmantelamento, antigo, terrível e necessário. Tem o alvo travado nas principais entidades do vazio, informou a equipe Gama. Aguardando seu comando, Morrison respirou fundo. Fogo. O desmantelamento foi ativado. A própria realidade curvou-se à vontade de Morrison. Ao longo de 100 anos-luz de espaço, regiões de espuma quântica surgiram. As entidades do vazio entraram nessas regiões e simplesmente deixaram de existir. Não foram destruídas, não foram mortas, desfeitas. Retornaram à probabilidade quântica da qual todas as coisas surgiram, mas mais coisas vieram atrás delas, probabilidade da qual todas as coisas surgiram, mas outras vieram depois, centenas mais. Morrison disparou novamente. Cada ativação consumia um pedaço dele. Cada desvendamento da realidade desvendava sua própria mente ligeiramente. Ele sentia que estava se dispersando demais, tornando-se parte demais da arma e não o suficiente de si mesmo. Morrison, você precisa recuar, insistiu Shane. Deixe os operadores de apoio assumirem. Ainda não, disse Morrison, rangendo os dentes. Não, até que os detenhamos a todos. Por horas, a batalha se intensificou. Morrison e sua equipe, empunhando o poder dos ancestrais, lutaram contra as entidades do vazio. A realidade tornou-se sua arma, o espaço-tempo, seu campo de batalha. Eles estavam vencendo lentamente, de forma impossível, eles estavam vencendo. Mas Morrison sentia que estava falhando. Sua conexão com a própria humanidade estava se desfazendo. Logo estaria perdido na arma, incapaz de retornar. A voz de James Chan cortou o caos. Você precisa parar. Já fez o suficiente. Deixe que outros terminem isso. Morrison queria argumentar, queria continuar lutando, mas ouviu a verdade em suas palavras. Se continuasse, se tornaria aquilo que os antigos temiam, um ser de pura consciência fundido com a arma, não mais humano. Recuou. Com um esforço que lhe pareceu arrancar a própria alma, desconectou-se da interface. Os operadores de reserva assumiram o controle, continuaram a luta, trabalhando em turnos coordenados para evitar que alguém se esgotasse. Morrison desmaiou, quase inconsciente, enquanto equipes médicas corriam para socorrê-lo. Ele havia ido longe demais, permanecido conectado por tempo demais, mas fora necessário. As entidades do vazio estavam se desintegrando, seus números estavam diminuindo. 3 dias depois, tudo havia terminado.
A última entidade do vazio fora desfeita. A galáxia estava segura. Morrison acordou na enfermaria da estação Guardiã. Shan estava sentada ao lado de sua cama, segurando sua mão. "Nós vencemos?" perguntou ele. A voz quase um sussurro. Shan sorriu com lágrimas nos olhos. "Nós vencemos. As entidades do vazio se foram. A galáxia está segura." "O custo alto", admitiu ela. 12 humanos sofreram graves danos neurais devido à interface da arma. Eles vão se recuperar, mas nunca mais poderão se conectar à arma. Você foi o pior. Quase não voltou. Morrison fechou os olhos. 12 pessoas, 12 vidas transformadas para sempre, mais bilhões de vidas salvas. Valeu a pena? Ele perguntou. Só você pode responder isso, respondeu Shane. Morrison refletiu sobre o assunto, a dor, o sacrifício, os riscos e pensou na galáxia repleta de espécies que jamais saberiam quão perto estiveram da aniquilação, que viveriam, amariam e sonhariam, porque um punhado de humanos estivera disposto a pagar o preço. Sim, ele disse finalmente, valia a pena. 6 meses depois, o programa Guardiões estava totalmente operacional. A Zona Proibida havia sido renomeada como Limiar dos Guardiões. 50 humanos se revezavam em turnos, mantendo o desdobramento, deixando pronto caso as entidades do vazio retornassem. Não era a vida que nenhum deles havia imaginado, mas era necessária e eles a cumpriam de bom grado. Kravnik estava no convés de observação, vendo um novo grupo de guardiões partir para a zona. Ele pensou naquele primeiro dia quando detectaram uma nave impossível em um lugar impossível. Jamais imaginara que aquilo o levaria a este ponto. Yargot juntou-se a ele na janela. O Conselho reconheceu oficialmente a contribuição singular da humanidade para a segurança galáctica. Seu status foi elevado. Vocês não são mais membros juniores, vocês são guardiões. Eles pagaram um preço alto por essa honra, disse Knick em voz baixa. Pagaram sim, concordou Yargot, mas pagaram de bom grado. É isso que os torna notáveis. Não era a tecnologia deles. Não era a teimosia em recusar limites, mas sim a disposição para se sacrificar pelos outros. Konix observou as naves desaparecerem no caos turbulento do limiar dos guardiões. Eu estava enganado sobre eles, comandante. Quando entraram na zona pela primeira vez, pensei que fossem tolos imprudentes. Mas eles não eram tolos, eram corajosos. Há uma diferença. Sim, disse Yargot. Ah, sim. E a galáxia tem sorte por eles terem escolhido usar essa coragem para nos proteger. O Dr. Morrison, recuperado o suficiente para andar, mas marcado para sempre pelo tempo em que esteve fundido com a arma, entrou na plataforma de observação, caminhou até a janela e ficou ao lado de Kreonix e Yargot. Com um vés de observação, ele se aproximou da janela e parou ao lado de Kreons e Yargot. Os novos guardiões parecem prontos. Observou Morrison vendo as naves navegarem para a zona com facilidade e prática. Eles aprenderam com os melhores, disse Yargot, gesticulando para Morrison. Seu programa de treinamento formou operadores excepcionais. Morrison balançou a cabeça levemente. Eu apenas os ensinei o que a zona me ensinou. Adaptar-se, fluir, preservar sua humanidade, mesmo fundidos a algo maior. Os Kravnik se viraram para encarar o cientista humano. Dr. Morrison, eu queria lhe perguntar algo. Aquela primeira vez que você entrou na zona antes de sabermos o que era, antes de entendermos o perigo. Você estava com medo? Morrison ponderou a pergunta cuidadosamente. Aterrorizado, admitiu, mas o medo não é o inimigo. Deixar que o medo impeça de fazer o que precisa ser feito, esse sim é o inimigo. Estávamos com medo, sim, mas também estávamos curiosos e acreditávamos que algumas perguntas valiam o risco de encontrar respostas. E agora, disse Crown, depois de tudo o que aconteceu, sabendo o que você sabe agora, você ainda teria entrado na zona naquela primeira vez? Morrison olhou para o caos turbulento que havia mudado sua vida, que havia mudado a galáxia, o lugar onde os humanos provaram seu valor, onde encontraram seu propósito entre as estrelas. Sem hesitar, ele disse firmemente,
Sempre a forma holográfica do embaixador Vron apareceu no convés de observação. Dr. Morrison, o conselho solicitou sua presença para uma cerimônia. Eles desejam homenagear os guardiões humanos. Morrison sentiu-se desconfortável com a ideia de cerimônia e homenagem. Eles não haviam feito isso por glória. Eles fizeram isso porque era necessário. Mas a voz de Shen soou pelo comunicador, como se lesse seus pensamentos. James, deixe que nos honrem, não por nossa causa, mas pela deles. A galáxia precisa se lembrar do que quase foi perdido. Precisa se lembrar de quem se interpôs entre eles e a aniquilação. Isso lhes dá esperança. Morrison suspirou, mas assentiu. Diga ao conselho que estarei lá. Enquanto o holograma de Veltron desaparecia, Morrison voltou-se para a janela uma última vez. O limiar guardião pulsava com energia bela e mortal, uma lembrança do que a humanidade havia conquistado, um aviso do que ainda espreitava na escuridão além das estrelas. Comandante Argot, disse Morrison, tenho pensado no futuro, no que virá a seguir. Continue, incentivou Argot. As entidades do vazio podem retornar algum dia ou alguma outra ameaça pode surgir. A galáxia sempre enfrentará perigos, mas agora sabemos que esses perigos podem ser enfrentados, que o impossível pode ser superado. Nós provamos isso. Você provou isso? Corrigiu Argot gentilmente. Não, disse Morrison firmemente. Nós provamos isso juntos. Os humanos não teriam conseguido fazer isso sozinhos. Nós tínhamos a capacidade de adaptação, sim, mas vocês tinham o conhecimento, os recursos, a sabedoria ancestral. Juntos alcançamos o que nenhum de nós conseguiria fazer separadamente. Ele olhou para Argot e Creonix. Essa é a verdadeira lição do limiar guardião. Não que os humanos sejam especiais, mas essa cooperação entre espécies diferentes, maneiras diferentes de pensar, forças diferentes, é o que nos torna fortes. Os antigos fracassaram porque trabalharam sozinhos. Nós tivemos sucesso porque trabalhamos juntos. Creonix sentiu o coração transbordar de emoção. Você nos deu mais do que apenas proteção contra as entidades do vazio, Dr. Morrison. Você nos deu uma nova maneira de nos vermos, de vermos uns aos outros. Um leve toque indicou que mais um turno havia terminado. Os guardiões que passaram 3 meses na zona estavam retornando para casa. Morrison observou suas naves emergirem, sabendo que cada pessoa a bordo havia mudado. A zona transformava todos que ali passavam tempo. Era inevitável, mas eles se curariam, descansariam e quando chegasse a sua vez novamente, retornariam ao limiar dos guardiões e retomariam sua vigília, porque era isso que os guardiões faziam. O capitão Shen entrou na plataforma de observação, aproximando-se de Morrison. Ela pegou a mão dele e ficaram juntos, observando a dança infinita entre o caos e a ordem no limiar. Você se arrepende disso? Perguntou Shen em voz baixa. De ter entrado na zona pela primeira vez? Morrison refletiu sobre a pergunta. Pensou na dor, no sacrifício, nas mudanças permanentes em sua mente e corpo. Pensou nos 12 guardiões que jamais se recuperariam completamente. Pensou no medo e na luta. Mas ele também pensou nos bilhões de vidas salvas, nas civilizações que continuariam a existir, nas crianças que cresceriam sem jamais saber o quão perto estiveram do esquecimento, no futuro que fora preservado. Não, disse ele simplesmente em arrependimentos. O holograma de Veltron apareceu novamente. O conselho está pronto para vocês, Dr. Morrison, Capitão Shen. A cerimônia começará em breve. Morrison e Shan se afastaram da janela. Enquanto caminhavam em direção à porta, Morrison olhou para trás mais uma vez para o limiar do guardião. Não lhe parecia mais proibido. Parecia um lar, o lugar onde a humanidade havia encontrado seu propósito, o lugar onde o impossível se tornará possível. E à distância, além do caos turbulento, as estrelas brilhavam intensamente, a galáxia que eles salvaram, o futuro que eles garantiram. Morrison sorriu e caminhou em direção a esse futuro, pronto para quaisquer desafios que ele pudesse trazer, porque havia aprendido a lição mais importante de todas. Quando confrontado com o impossível, quando à beira do proibido, quando toda a lógica diz para recuar, às vezes a escolha certa é avançar para a escuridão.
Não porque você não tenha medo, mas porque você tem algo pelo qual vale a pena lutar. A galáxia valia a pena lutar por ela e a humanidade sempre estaria pronta para lutar por ela. Ninguém ficaria para trás. Nenhum mundo sequer, nenhuma espécie sequer, nenhuma vida sequer. Esse era o modo de vida humano e agora era também o modo de vida da galáxia. A porta se fechou atrás deles e Krennic e Argot ficaram sozinhos no convés de observação. Eles mudaram tudo, disse Kronks baixinho. Sim, concordou Argot. Mudaram e todos nós nos beneficiamos disso. Eles permaneceram em silêncio, observando o limiar da proteção, vendo as naves humanas deslizarem com graça e confiança pelo caos impossível. E naquele instante compreenderam o verdadeiro significado da vida, de encarar o desconhecido, de desafiar o impossível, de lutar juntos contra a escuridão, de ser guardiões. O fim se tornará um começo, o proibido se tornará sagrado, e a humanidade demonstrará à galáxia que algumas coisas realmente valiam qualquer preço. Esperança, coragem, sacrifício, união. Esses foram os presentes que a humanidade ofereceu às estrelas, e as estrelas, por sua vez, os acolheram de volta.